Bem, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui representando a Hidro Paragominas. Agradeço à Comissão da Revista Minérios pelo convite. O case de prevenção de fatalidades, ele nasceu da necessidade de gerenciar bloqueio de fontes de energia, não apenas com foco em eletricidade, pois acredita-se que apenas a eletricidade mata, né? Ela leva fatalidade dentro dos trabalhadores. E a mineração Paragominas ela é uma parte importante dentro do processo da cadeia bauxita e alumínio. Ela fica localizada a 70 quilômetros da cidade de Paragominas. E ela tem o início dela, que nem o Francisco Diego falou, em 2007, né? E movimenta mais de 16 milhões de toneladas de minério por ano. Dentro do seu conglomerado, onde todos os seus colaboradores, por mais de 2.400 trabalhadores que estão envolvidos diretamente dentro do processo, nós temos um processo de beneficiamento de polpa que é produzida e transportada durante toda uma cadeia do sistema, através do sistema de mineiroduto, com 244 quilômetros de extensão, e nós somos alimentados por uma linha de transmissão de 230 kVs, 560 torres de transmissão, que ela vem diretamente de Vila do Conde, se distribuindo dentro da mineração Paragominas, né? Nosso KENAI é o 07219, nós somos considerados grau de risco nível 4 dentro do processo. O nosso grande problema que foi identificado foi que, durante o nosso processo de inspeção dentro de área, não foi concebido, nem tinha ciência que todos os trabalhadores entendiam que realmente era fonte de energia. Todo mundo apenas acreditava no risco eletricidade. Então, a grande diretriz foi que a baixa percepção de risco ela poderia nos levar, em determinado momento, a uma exposição, fatalidade de um dos trabalhadores que executa a atividade. Então, nós desenvolvemos, com base na matriz de risco, né, o reconhecimento apenas da fonte de energia elétrica. A fonte de energia não era contemplada dentro da fonte de bloqueio. Alguns equipamentos possuem mais de um tipo de fonte de energia, como energia pneumática, gravitacional, energia cinética e mecânica, e também não estava contemplado dentro das atividades. Às vezes você faz uma análise de risco precisa, mas você não chega diretamente às fontes de energia desenvolvida. Então, nós criamos um time dedicado, né, com fonte aqui, você tem um exemplo de todas as fontes de energia que nós temos dentro de nossa planta, que é energia hidráulica, mecânica, radioativa, elétrica e térmica também dentro dos nossos processos. Através disso, nós desenvolvemos uma boa prática. Qual foi a boa prática? Foi criado um comitê de segurança, onde foi visitado pontualmente, com foco na engenharia, os líderes de área, dentro das áreas operacionais, não só focado apenas com energia elétrica, mas também criado, através desse comitê, um plano de ação específico para as áreas de execução, de uma forma que nós avaliamos as condições de risco, avaliamos as tarefas individuais de cada um dos elementos e, principalmente, as condições de riscos estabelecidas com o modelo em prevenção. Dentro disso, foi datado os planos de ações para cada uma das atividades, com foco no nosso sistema de gestão criado, incentivando sempre o cuidado, a coragem e a colaboração de cada um dos membros integrantes dentro do processo, com foco no item 7, que é treinamento e capacitação, o qual faz parte do nosso processo, do nosso sistema de gestão. Então, foram criados, no total, 236 matrizes de bloqueio para os equipamentos existentes dentro da nossa planta, isso sendo desenvolvido dentro da planta industrial, como também dentro da planta que executa a manutenção de máquinas e equipamentos, através do comitê, onde existe a permanência dos gerentes gerais, gerentes de área, supervisores, e também as equipes que são responsáveis pelos processos de manutenção, criando assim um fluxo otimizado de gerenciamento de bloqueio, com as etapas de preparação, bloqueio, etiquetamento, teste, verificação e, por último, a retirada dos elementos de bloqueio.
Com base nisso, foram divididos os treinamentos em 3 vertentes: bloqueio administrativo, bloqueio das áreas industriais, onde envolve a área de usina, barragem, máquinas de pátio, equipamentos, linha de transmissão e distribuição, bem como também uma parte específica a equipamentos móveis, com manutenção de máquinas, carregadeiras, caminhões, mineradores de superfícies e tratores. Por quê? Quando se falava de bloqueio, todo mundo focava somente na energia elétrica. Então, nós tivemos que separar os 3 elementos, dividir essa carga horária de treinamento, e com esse direcionamento nós conseguimos agir de forma a prevenir fatalidades, né? Que ela estava envolvida diretamente a espaço confinado, prevenção de quedas, equipamentos móveis, carga suspensa, bloqueio de fonte de energia e gestão também de nossas contratadas de empresas parceiras. Então, através do BABS, né, do Sistema de Produção, Manutenção e Segurança do Trabalho, eles fazem a avaliação individual de cada um desses elementos, cada um desses equipamentos, gerando uma matriz específica de bloqueio para esse equipamento, onde ele é acionado por qualquer um dos nossos colaboradores que tem acesso diretamente ao Inosa, através dos processos de limpeza de máquina, limpeza industrial, manutenções não programadas, manutenções emergenciais, rotinas operacionais e também demolições, porque você precisa migrar e visitar o diagrama das plantas existentes, sendo sempre que, através do bloqueio da fonte de energia, você consegue identificar o risco, os níveis de roubo que você utiliza, conforme a manobra que você vai desenvolver, e também a verificação através de instrumentos existentes conforme a necessidade e atividade. Para a manutenção de equipamento, foi direcionada uma etiqueta específica para ele, um bloqueio geral dessas máquinas, na maioria das vezes evitando também os riscos de prensamento, esmagamento e operações não autorizadas por parte de equipes de mecânica, que muitas das vezes estão acompanhando esse processo, sendo localizado o bloqueio sempre da forma principal e bloqueando a energia cinética ou potencial desses equipamentos, através das determinações da zona de risco existente do equipamento, da zona controlada e determinando também as zonas livres sendo ensinado para as equipes que executam as atividades. Sempre com foco nas características de identificação de risco de forma prática, tentando fazer o levantamento dos riscos baixos, riscos médios, riscos altos, trazendo assim para cada uma solução eficaz e, muitas das vezes, quando precisa, se o risco for muito alto, sendo envolvida a alta liderança dentro do processo. Nós continuamos incentivando essas práticas através de lições de liderança, com inspeção e foco em campo, inspecionando esses procedimentos, trabalhando de forma contínua, participação da nossa CIP, nossos gerentes gerais participando dentro desse processo de inspeção. Através disso, nós fizemos a aquisição do simulador de bloqueio de fonte de energia, onde você treina a parte da zona de risco diretamente com os trabalhadores. Nós buscamos um fabricante, que foi a Tagaut, que auxiliou a gente dentro do processo, onde ele simula, com base nas OPLs e diretrizes de bloqueio, ele simula 8 tipos de fontes de energia. Assim que o trabalhador ele faz o acesso, que ele não faz o etiquetamento, bloqueio, teste, verificação, ele demonstra para ele que ele está envolvido diretamente em uma fonte de risco. Isso facilita o quê para a gente? Quais os ganhos que nós tivemos? Que o trabalhador ele acabou identificando que realmente existe um risco para ele e ele passa a treinar também como fazer o bloqueio de forma segura, que muitas das vezes não se sabe como se operacionaliza um desses equipamentos. Os ganhos que nós tivemos foi melhoria na produtividade, redução da taxa de turnover, oferecimento de qualidade de resultados, ajuda em estabelecer metas, transformando o clima organizacional, incentivando as pessoas a cumprir os processos de segurança e uma simulação segura à exposição a fontes de energia. Esse incentivo também acabou gerando alguns equipamentos, não existe ainda no mercado, algumas melhorias. Nossa equipe de elétrica acabou descobrindo outros processos, então acabou incentivando a prática de criação de novos dispositivos junto com as equipes de engenharia. E nós fazemos também a questão da melhoria através da divulgação dos seguranças alertas. Semanalmente nós estamos divulgando uma prática constante da melhoria de dentro desse processo, inovando também
com o bloqueio para quando se tem a necessidade de trabalhar em estado de energia em ambientes úmidos, como o sistema ZIRD automático, que ele reduz a corrente de tensão elétrica para o soldador poder trabalhar em áreas úmidas e industriais, reduzindo assim o potencial de fatalidade dentro dos trabalhos onde se desenvolve o estado de energia. E a constância também de novos equipamentos adquiridos, né, para teste, para as equipes de elétrica que se desenvolve os trabalhos em estado de energia. Muito obrigado a todos.